Aí cada pessoa deveria olhar para si mesma e falar assim, o que é sucesso para você? E em busca desse sucesso. E aí, a partir do momento que você define o que é sucesso para você, tem uma segunda pergunta. Em vez da gente perguntar por que eu mereço isso, eu faria uma segunda pergunta, por que não eu? Eu fui criado no mundo corporativo. Eu não sou um fruto do empreendedorismo, eu não sou aquela pessoa que veio de família empreendedora, não. Meu pai trabalhava numa empresa, minha mãe cuidava da gente. E essa foi a realidade. Eu não conhecia ninguém que empreendia. Então, por natureza, eu fui trabalhar numa empresa. No caso, a mesma que meu pai trabalhava, que era a Editora Abril. E eu trabalhei lá por 7 anos, cara, eu enxerguei que existia uma possibilidade de ganhos maiores em uma multinacional, me inscrevi num processo seletivo e construí minha carreira lá. Depois de 20 anos, eu tinha uma condição, um status, aquele status do negócio do cartão que abre portas, que as pessoas te pagam jantar, que as pessoas te recebem bem. Cara, eu ia pra Alemanha 4, 5 vezes por ano, todos os anos estava nos Estados Unidos com a minha família. Eu cheguei no sucesso que a sociedade me colocava, que é ter um bom carro, um bom emprego, uma família constituída. E às vezes quando você chega nesse lugar, você fala, tá, por que tá faltando alguma coisa aqui? Por que não completou? Aí, no caso da maturidade dos desconfortos que a gente aceita, eu olhei e falei assim, a vida não tem mais nada, cheguei. E agora? E aí eu me reinvento com 40 anos de idade, vou fazer uma coisa completamente diferente. Hoje eu tenho mais sucesso do que eu tinha, ganho mais dinheiro do que eu ganhava. Cada pessoa deveria olhar para si mesma e perguntar assim, o que é sucesso para mim? Porque a sociedade vai te impor uma definição de sucesso. Mas esse sucesso se encaixa para você? Eu tive o sucesso de terno, gravata, um posto numa multinacional, reconhecido em 14 países, reconhecimento mundial dentro do meu mercado, mas aquilo era sucesso para mim? Sucesso para mim é ficar com a minha filha, é passar tempo com a minha filha, é brincar de cubo mágico com ela, é poder acender a lareira e tomar um vinho com a minha esposa assim o meu telefone tá lá. Aí cada pessoa deveria olhar para si mesma e falar assim, o que é sucesso para você? E em busca desse sucesso. E aí, a partir do momento que você define o que é sucesso para você, tem uma segunda pergunta. Em vez da gente perguntar por que eu mereço isso, eu faria uma segunda pergunta, por que não eu? Tiago, prazer te receber aqui. Eu e a Jaque, a gente estava ansioso por essa conversa. Afinal de contas, para você que está aqui com a gente, você não pode deixar de assistir, acompanhar o Tiago no Instagram, porque ele está diariamente trazendo mensagens super interessantes. Se você gosta de estoicismo, esse é o canal certo, né? Não, Tiago? É isso. Obrigado, meu amigo. Primeiro é um prazer estar aqui, né? Na presença de duas pessoas que eu admiro, que eu tenho o prazer de chamar de amigos. E tô animado com essa conversa, tô ansioso para ver o que virá e o que vai desenrolar. Então, se você tá aqui nesse episódio, pode ter certeza que você tá no lugar certo, porque vai vir muita informação de qualidade e eu, como convidado, ainda vou tentar juntar as 3 histórias deles para você saber mais sobre os dois aqui. Eu gosto assim, né? Que a pessoa vem toda É animado. animada. E vocês sabem, né? GP Cash. Gestão e palestra. Já aproveita para seguir agora, porque vai ter um conteúdo cada vez melhor aqui para você. Aproveita para clicar, já colocar o sininho aí para avisar você as próximas pessoas ilustres que nós vamos estar tendo aqui nesse GP Cash, que está ficando cada vez melhor. Mas vamos lá, falando em pergunta, Tiago Freitas. Para quem ainda precisa conhecer você um pouco mais, qual é a principal frase que você poderia iniciar aqui a sua apresentação? Eu acredito. Aí eu vou falar uma coisa sobre o que eu acredito. Eu acredito que toda pessoa tem a possibilidade de conquistar o resultado que ela quiser. Mas a gente foi moldado para viver dentro de uma caixinha bem menor. Então eu inspiro, eu mostro todos os dias para pessoas que elas podem viver um potencial muito maior do que daquele que elas estão vivendo no momento. Porém, como é que faz isso? Quais são as ferramentas? Não é que você não tem o resultado que você não quer porque não dá para ter, é que você ainda não tem as ferramentas necessárias para tê-lo. A partir do momento que você tem ferramentas novas, você vai ter resultados novos. Eu acredito de maneira prática. Ninguém conquista um resultado 2.0 sendo a versão 1.0. E as pessoas não procuram se desenvolver para se tornar as versões 2.0 de si mesmas para ter os resultados que elas sonham. Então, o meu grande objetivo de vida, se eu pudesse resumir em uma única frase, eu faço que as pessoas deixem a sua versão 1.0, se transformem na sua versão 2.0 e assim adquiram resultados que elas nunca conquistaram. Nossa, perfeito. Agora, quais dicas, né, Gisele, que
essa pessoa que hoje é 1.0, ela precisa fazer, precisa trabalhar para chegar na versão 2.0, 3.0. Quando a gente fala principalmente sobre liderança, a primeira coisa que eu gostaria, que eu acho, que eu acredito mesmo, a pessoa precisa ter uma cabeça ensinável. Ela tem que entender que existem coisas que ela sabe e existem coisas que ela não sabe. E aí eu vou citar alguns, ao longo da jornada a gente vai citar alguns autores de livros, mas, por exemplo, nesse caso, eu gosto muito de um autor chamado Ryan Holiday, que um dos seus best-sellers fala: o ego é seu inimigo. E eu conheço mas muita gente que é presa ao ego de uma forma como se soubesse de todas as coisas, como se dominasse todas as ferramentas, como se olhasse para a realidade e ela determina que a realidade dela é aquela, pelo simples medo de abandonar o ego, enfrentar coisas novas, se gerar desconforto e a partir daí crescer. Porque a gente aprendeu, e aí todos nós aprendemos. Cara, você vai nascer, estudar, fazer a faculdade, arrumar um emprego, casar, comprar uma casa e a vida tá tudo certo. E as pessoas que têm os maiores resultados que eu conheço são pessoas que abraçam o desconforto do crescimento. Mas a gente não aprendeu isso na escola. Ninguém ensinou isso pra gente. Quando você olha, e aí a minha pergunta para vocês não geram desconfortos regulares para vocês? Com certeza. Muito. E assim, Tiago, uma coisa que você falou, assim, a gente precisa. Eu penso muito hoje em dia, acho que assim, a gente vai amadurecendo, e amadurecimento não tem a ver com a idade, tem a ver com os desconfortos que a gente passa, essa é a minha opinião. É, e por que crescer tanto? Né? Você já deparou, porque você trabalha com performance, e ao mesmo tempo eu vejo você falando muito de como lidar com a performance no meio de um contexto que te cobra tanto resultado. Você tem que ser o melhor, você tem que arrebentar, você tem que ser isso, você tem que atingir aquilo. Tá, mas assim, o porquê de você ter por que tantos teres, assim, dentro de uma jornada de crescimento? Eu acho que a sociedade ela é um binômio, né? Tipo, você vai para a direita, você vai para a esquerda. Mas será que faz realmente a frase manjada, a gente estava conversando no bastidor, ela faz sentido para você? É realmente assim, a tua vida está fazendo sentido para você? Tipo, por que esse tanto de ter e tanto desconforto? Aqui eu vou contextualizar porque eu acho que faz sentido. Eu fui criado no mundo corporativo. Eu não sou fruto do empreendedorismo, eu não sou aquela pessoa que veio de família empreendedora, não. Meu pai trabalhava numa empresa, minha mãe cuidava da gente, e essa foi a realidade. Eu não conhecia ninguém que empreendia. Então, por natureza, eu fui trabalhar numa empresa. No caso, a mesma que meu pai trabalhava, que era a Editora Abril. E eu trabalhei lá por 7 anos, cara, eu enxerguei que existia uma possibilidade de ganhos maiores em uma multinacional, me inscrevi num processo seletivo, cara, primeiro fui reprovado, segundo passei e construí minha carreira lá. Depois de 20 anos, eu tinha uma condição, um status, aquele status do negócio do cartão que abre portas, que as pessoas te pagam jantar, que as pessoas te recebem bem. Cara, eu ia para a Alemanha 4, 5 vezes por ano, pô, todos os anos estava nos Estados Unidos com a minha família. Eu cheguei no sucesso que a sociedade me colocava, que é ter um bom carro, um bom emprego, uma família constituída. E às vezes, quando você chega nesse lugar, você fala, tá, por que tá faltando alguma coisa aqui? Por que não completou? E eu me vi aí no caso da maturidade dos desconfortos que a gente aceita, eu olhei e falei assim, a vida não tem mais nada, cheguei, e agora? E aí eu me reinvento com 40 anos de idade, vou fazer uma coisa completamente diferente, hoje eu tenho mais sucesso do que eu tinha, ganho mais dinheiro do que eu ganhava, e eu chego, e aí a pergunta, para responder a tua pergunta é, cada pessoa deveria olhar para si mesma e perguntar assim, o que é sucesso para mim? Porque a sociedade vai te impor uma definição de sucesso. Mas esse sucesso se encaixa para você? Eu tive o sucesso de terno, gravata, um posto numa multinacional reconhecida em 14 países, 15 com o Brasil, reconhecimento mundial dentro do meu mercado, mas aquilo era sucesso para mim? Sucesso para mim é ficar com a minha filha, é passar tempo com a minha filha, é brincar de cubo mágico com ela, é poder acender a lareira e tomar um vinho com a minha esposa assim o meu telefone tá lá. Aí cada pessoa deveria olhar para si mesma e falar assim, o que é sucesso para você? E em busca desse sucesso. E aí, a partir do momento que você define o que é sucesso para você, tem uma segunda pergunta.
Em vez da gente perguntar por que eu mereço isso, eu faria uma segunda pergunta: por que não eu? Se alguém consegue, existe alguém no mundo que tem o sucesso que você gostaria de ter, a sua pergunta não deveria ser por que eu? Deveria perguntar por que não eu? E aí você vai começar a desenhar estratégias para conquistar coisas. Porque hoje eu vivo uma vida melhor do que a que eu tinha. Hoje eu tenho uma condição financeira melhor do que a que eu tinha. Caramba, eu tenho tempo de qualidade com a minha filha. Por que que eu estou em Manaus palestrando num evento? Aí não é a pergunta por que que eu estou aqui, é por que não eu? Por que não levar a mensagem para mais pessoas? Por que não fazer diferente? Por que não fazer mais? E aí deixa de ser o ter que, e eu escolho estar em Manaus. Eu aboli da minha vida o tem que. Eu não tenho que nada. Eu escolho fazer coisas. E tem outras coisas que eu escolho não fazer. Porque o mundo vai falar para você, já que você tem que, Risiere, você tem que fazer isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter aquilo outro. E você vive na política do tem que, você vive dentro de uma sociedade que fala as coisas que você tem que fazer. E a gente fica refém disso. Não, eu escolho. Às vezes esse é o verdadeiro sentido da liberdade. Você ter a possibilidade de falar não e está tudo bem. É isso. E você vai desagradar e está tudo bem. É isso. Né? Ter a coragem de desagradar e mesmo assim ficar em paz. Porque não faz o menor sentido a gente agradar todo mundo ficando desagradável. Né? Porque isso a longo prazo vai acabar afetando a saúde mental. E você falou uma coisa importante aí quando você menciona a tua família. Como é essa jornada sua, essa jornada pessoal, que com certeza tem um combinado familiar ali, mas como você consegue equilibrar performance, entrega e família? Tudo tem um combinado. Então, partindo da premissa do combinado, eu vendi o meu sonho para minha esposa. Eu tenho um sonho. Mas não adianta eu ter um sonho que é só meu. Por quê? Porque isso vai dar problema no casamento. Não tem como não dar. Porque é só o meu sonho, e ela vai falar, tá bom, você tá indo atrás do seu sonho e a gente. Então, a primeira pessoa que eu vendi meu sonho foi para ela. Temos um combinado, vamos juntos, seguimos juntos. O objetivo final é nosso. A partir daí, eu entendi que... E aí, pensando numa analogia, cara, eu me vejo como se fosse uma Ferrari. Mas uma Ferrari, um carro de corrida, vou melhorar, um carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1, por mais que ande a 300 quilômetros por hora, ele nasceu para andar a 300 quilômetros por hora? Pela vida inteira? Ele tem limite. Ele vai andar por 80 voltas num circuito de Fórmula 1 a 300 quilômetros por hora. Se você tentar dar 100, o motor explode. Então, eu aprendi a duras penas que pausas de qualidade são necessárias para que a gente possa performar ao máximo. Mas o que o mundo ensina a gente? Trabalha, 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 e só trabalha. Só que isso gera um estresse na tua mente de você ter que dar conta de tudo. De novo, a gente volta para ter que. Eu escolho não dar conta de tudo. Agora, quais são as alavancas que eu uso para... Aí eu uso a premissa de Pareto. Existem 20% das minhas ações que geram 80% dos meus resultados. Quais são esses 20%? Eu gasto mais tempo olhando quais são as pequenas ações que vão me gerar grandes resultados do que aqueles 80% de ação que só me toma tempo e dá pouco resultado. Então, quando você pensa, cara, como é que você pode conseguir gerir um negócio que cresce todo ano, que te traz demanda, que você precisa, que você escolhe performar? Pareto. Eu olho para todas as minhas atitudes. Isso aqui vai me trazer resultado? Sim ou não? Não sei. É não. Isso aqui. Não. É sobre aprender a dizer não para tudo que te faça desviar do foco. Eu sou um cara que, em condições normais, eu digo não para tudo. Tudo é não. Tudo é não. Tudo é não. Não. Dá não. Não dá. E não tenho receio de ser do que o outro vai pensar. Eu me priorizo. Então, tudo é não. Agora, isso aqui faz sentido? Faz. Então, isso aqui é sim. Porque o sim passa sempre. Ele é óbvio. Aquilo que você quer fazer e aquilo que vai te levar para o seu resultado é óbvio. Mas a gente faz o quê? Ignorar. A gente fica ouvindo. O fulano que falou isso, o Beltrano que falou aquilo, o ciclano que falou aquilo outro. Aí mais uma coisa, cara, a gente estava conversando fora. Caramba, isso aqui faz sentido? Isso aqui? Não, não sei. Não sei é não.
E a gente vai se direcionando só para aquilo que realmente faz sentido. Isso vai fazer com que você tenha alta performance. Para mim, minha família faz muito sentido. Então, eu tenho que achar um tempo na minha agenda para viver com elas. Eu tava aqui pensando, né? O quanto que eu preciso trabalhar os nãos. E, Gary, você é de falar não com frequência? Assim, hoje, já que tem, eu mudei bastante, mas por dizer muito sim, houve consequências na minha vida. Né? Então, você percebe que a vida de adulto faz com que você não faça quase nada por você. Você casa, tem filhos, você vive a tua vida para amigos, para parentes, para familiares, é, e de repente a hora que você olha, você dorme, você come e o resto você está fazendo por alguém. Imagina que se você fosse sozinho na vida, quanto de receita você precisaria para ter uma vida que você julga ser o quê? Tá lembrando de onde você veio, tá lembrando do que é importante para você. Porque às vezes a gente fica, e a rede social acentuou bastante isso, a gente usa, a gente está lá, a gente entende, mas eu busco a satisfação na vida alheia, desejando a vida da pessoa sem entender a jornada da pessoa. Então você começa a fazer daquilo a tua realidade, e daí você começa a correr atrás. Só que por um momento você chega e fala assim, por que que eu estou fazendo tanto disso? E daí você começa a entender que você está dizendo muito sim para todo mundo, porque tudo é uma bela de uma oportunidade. Sempre é uma boa oportunidade, mas nem toda é para você, porque ela desalinha da tua jornada, da tua trajetória, do que é teu objetivo. Eu comecei a dizer não quando eu entendi quais eram os pilares fortes da minha vida. Eu sou um cara cristão, sou casado, tenho filhos. Então, se eu sou casado, tenho filhos e eu sou cristão, eu já consigo eliminar Já um tem um monte de norte. coisa ali Já que tem um não faz norte. sentido. Eu tenho um planejamento de meta e finança que o que me afasta ou coloca isso em risco, eu também começo a dizer não. Eu tenho pessoas que não fazem parte do meu ciclo, às vezes, mas são grandes oportunidades de troca, ok? Agora, se for para sentar para a gente discutir assuntos que não são relevantes para o que eu julgo, e essa é simplesmente a minha opinião, eu vou para casa. Para casa, Ficar com a com minha os meus família. filhos, né? Porque daí faz sentido para mim. Caso contrário, eu vou estar distante e fugindo da rota da minha vida. Eu fugindo da rota da minha vida. Então, esse é o detalhe, né? O que que eu preciso? Clareza. E daí, quando você tem a clareza, você começa a dizer não. Vamos jantar na quinta? O que tal na terça que vem? Porque na quinta não dá, você não precisa falar que não. Porque o não, ele realmente ele é pesado. Né? Ele é muito Eu pesado. desenvolvi, e aí vale para todo mundo, eu tinha muita dificuldade em dizer não, de olhar para a pessoa. Thiago, dá para você fazer isso e falar não. Eu tinha muito, muito, muito. Eu aprendi o poder do. Você pode esperar? Boa. Para mim, isso, por quê? Imagina que eu tenho uma atividade que eu preciso da Jaque, a Jaque domina. Mas se eu pesquisar no Google ou no YouTube, um videozinho lá de 6 minutos vai me dar a resposta que eu quero. É mais fácil eu parar minha vida, ligar para a Jaque resolve meu problema em 5 segundos ou assistir o vídeo de 6 minutos? O que é mais confortável para mim? Você me ligar? Eu te ligar e você parar. Uhum. Só que quando eu te ligo e você para a tua vida, você está seguindo a tua agenda ou a minha agenda? A sua ajuda. A minha agenda. Nessa hora, a gente, sem perceber, você vai parando a tua vida para atender a agenda dos outros, porque é aquela frase clichê que todo mundo fala, quem não tem agenda é a agenda de alguém. E sem perceber, a gente vai sendo a agenda de todo mundo na vida. E o maior desafio, Thiago, assim, as pessoas às vezes confundem. Estar disponível é diferente de disponibilidade. Eu estou disponível para você, mas eu não tenho disponibilidade o tempo todo. É isso. Então é importante a gente ter essa clareza. Eu comecei a usar bastante essa frase. Eu falei, eu sou uma pessoa e sou disponível, mas a disponibilidade, ela é diferente. Né? E quando eu entendi isso, porque o meu pensamento é que eu não queria ser inacessível, não queria ter essa imagem, não, da pessoa inacessível, não queria ter isso. Porque as pessoas, eu sempre falo que o palco dá muita autoridade, né? O palco, você está sempre nos palcos, já sabe o quanto que ele dá autoridade, o quanto que ele dá ego, né? E vaidade. Então, as pessoas que estão te assistindo, elas acham que você está dessa forma.
Então, acabava que os meus nãos ficavam menores, porque eu não queria ter essa imagem de inacessível. E depois que eu aprendi essa questão da disponibilidade, que eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito, eu falei, não, eu sou disponível, porém eu não tenho disponibilidade. Posso colocar uma outra frase em cima dessa para você levar de presente? Por favor. Seja boa, mas não seja trouxa. Existe uma grande diferença entre ser bom e ser trouxa. Eu já fui muito trouxa. E as pessoas confundem, porque quando você é bom, as pessoas acham que você vai ser trouxa. Trouxa. E eu trabalho dentro de hospital, né? Cresci minha profissão trabalhando dentro de hospital. E o profissional mais grosso era o mais bem tratado. O bonzinho, fica tranquilo, não precisa deixar nada pronto, porque ele é bonzinho, ele não Ele vai reclama. aceitar. A gente vai dar um jeito. Então, Ele a gente dá um jeito. Isso é muita realidade. E assim, você tem que trazer, assim, já trouxe vários insights, você que está assistindo aqui, mas fala para nós aqui, quando a gente fala de performance, se você tivesse que trazer algumas estratégias práticas, assim, que você vivenciou na tua experiência, já liderando, mentorando para performance diversos empresários ao longo do Brasil todo, o que você observa que, quando aplicado, dá muito resultado? Se a gente for falar, e aí vale para liderança e autoliderança, eu acho que a coisa que eu vou falar nem vai estar na palestra. A gente precisa dominar sobre pessoas. E aí o que é dominar sobre pessoas? É entender. E como eu faço isso? De uma ferramenta muito prática. Existe um negócio que é muito erroneamente utilizado, chamado DISC, perfis comportamentais. Existe um estudo que definiu que todos os seres humanos, eles têm 4 perfis comportamentais, todos nós temos 4, porém nós temos um que grita, um segundo que fala alto e 2 com menos eficiência. Se você estudar a teoria dos perfis comportamentais, vai ficar muito fácil para você ler gente. Então, quando você vê algumas poucas coisas da pessoa, você fala, essa pessoa é dominante. Quem é dominante tem um tipo de comportamento, tem um padrão de comportamento. Quem é influente tem um segundo padrão de comportamento. Quem é instável tem um terceiro padrão de comportamento. Quem é conforme tem um quarto padrão de comportamento. A partir do momento em que você entende que cada pessoa funciona de um jeito, você aprende a se comunicar com o padrão de comportamento daquela pessoa. Por quê? Porque o mesmo recado que você dá para um dominante, você não pode dar para um conforme, porque eles são diferentes. E o que acontece para um líder? Ele quer dar uma mensagem e que abranja todas as pessoas. Não vai. Quando você entende que cada pessoa funciona de um jeito, você ajusta a sua comunicação. E quando eu for falar com o Dr. Rizzieri, eu falo de um jeito. Quando eu vou falar com a Jaque, eu falo de outro jeito. Mas a mensagem é diferente, não é a mesma mensagem. Só que você vai pegar de um jeito, a Jaque vai pegar de outro, o rapaz que está gravando para a gente vai pegar de outro, o Dr. Jack vai pegar de outro. Então, quando domino isso, eu tenho muito mais facilidade em influenciar pessoas, em fazer com que as pessoas me entendam, a engajar meu time. Por quê? Porque eu sei que quando eu falar com a Jaque, se eu falar de um jeito, ela age de um jeito. Quando eu falar com o Rizzieri, eu posso trazer a mesma mensagem, mas eu falo de outro jeito. O cara vai falar, nossa, ele tá falando comigo, ele me entende, ele sabe o que eu penso, ele me ouve. E só essa ferramenta que as pessoas acham que eu vou traçar meu perfil comportamental para saber qual é o meu. Mas o que você faz com isso? Por isso que para mim ela é uma puta ferramenta erroneamente usada. Você faz lá o teste e aí a pessoa fala, tá bom, eu sou dominante. Aí você fala, o que eu faço com isso? Eu fiz exatamente essa pergunta. E quando a pessoa é dominante e influente? Essa pessoa tem a tendência clara a liderar pessoas. Essa pessoa tem uma tendência clara a ser a pessoa que envolve, mas ela precisa saber, ela é mais dominante e influente ou mais influente e dominante? Porque são duas coisas diferentes. Olha o que aconteceu no meu, deu igualzinho. 50-50? Aham. Eu te conheço o suficiente para ter certeza absoluta que isso não é verdade. Certeza, eu te mostraria uma matriz aqui agora para falar assim, isso não é verdade. Então vou ter que refazer. Você é mais... Não, você vai fazer o teste, depende de quem aplicar o teste, vai falar, eu garanto para você, você é muito mais influente do que dominante. Muito mais, você é ID. ID. Mas você não é DI.
Eu sou Os- mega conforme, não sei ele- se dá para perceber. Esse doutor Rizieri é DC, é CD, conforme dominante. Conforme dominante. E aí cada um, quando você observa, e é muito legal quando você entende sobre essa ferramenta, que você olha para as pessoas e você fala assim, caraca, essa pessoa é assim. Então o que eu vou falar? Adianta eu ser prolixo com o Dr. Rizieri? Nem ferrando, cara, ele já foi embora. Pô, acabou, tchau, não quero mais te ouvir. Ô, que recado você tem para me dar? Fala logo, Eu vamos. falei, eu fico vendo, eu sou o terror da Hotmart. Então o cara coloca aquele vídeo de venda, eu falei, eu só queria o botão compra, velho. Não fica falando, o que você tá, eu já sei, eu já decidi comprar. Eu já Por isso que eu tô escolhi aqui. você, pelo amor Aonde de que Deus. paga? Aonde que E paga? agora o povo bota a Pô, página, você tem que assistir um Pô, terço pra do aparecer vídeo. o botão, pô. Eu falei, isso não faz sentido, cara. Não faz muito sentido pra mim. É desafiador, né? A gente vem falando muito de gerações. Geração Z, essa geração agora. Num vídeo um dia desses da geração Baby Boomers, o pessoal, né, fazendo um meio meme. Na tua opinião, você que lida com treinamento de time, de performance, qual é a tendência dos treinamentos de liderança baseado nesse perfil comportamental, nessa nova geração? A gente vem de uma geração, que é a nossa geração, que não tinha muitas possibilidades. Então você meio que escolhia uma carreira e falou assim, é isso aqui, vamos embora. Hoje, todo jovem, qualquer jovem de 20 anos menos, 25 menos, ele tem 1 zilhão de possibilidades. Então, a liderança agora, ela precisa entender que, diferentemente da nossa época, onde o chefe falava e a gente, pelo fato de não ter muitas opções, a gente acatava e seguia, agora o líder, ele precisa entender de maneira mais prática, ele precisa trabalhar muito a escutativa. E ele vai olhar e ele precisa dominar mais sobre pessoas, ele precisa dominar mais sobre oratória, ele precisa dominar mais sobre persuasão, ele precisa entender de maneira clara como eu ouço as pessoas para extrair a melhor pessoa. Quando você ouvir, se fosse líder agora de equipe, eu ia estudar muito sobre comunicação, gente e persuasão. Se eu fosse lidar com uma equipe jovem, por quê? Porque todo jovem tem uma certeza até o segundo porquê. Se você for conversar ou dar ordem para qualquer jovem de 20 anos, ele vai te rebater com uma certeza absoluta. Aí você fala, tá, explica por que você quer isso. No primeiro porquê, ele já vai dar uma travada. Aí ele vai te dar uma resposta. Aí você desce um nível na resposta. Você fala, tá, mas por que isso? O segundo porquê, ele já não sabe te responder. Nessa hora, ele abre a cabeça para ouvir o que você tem para falar. Então, eu faria uma liderança mais investigativa. Eu tenho um time, eu preciso entender o que ele pensa, desconstruir e, a partir daí, reconstruir. Hoje, se eu liderasse pessoas, cara, se eu sei lá, gerente de McDonald's, vamos pegar o exemplo mais, que só vai contratar gente mais jovem, eu ia ser um líder muito de escutativa, de persuasão. Eu acho que esse é o caminho. Quanto mais você liderar essa nova geração, mais você precisa entender. Eles têm opinião para tudo, eles têm certeza para tudo, tudo eles viram no TikTok, tudo eles viram no Twitter, eles sabem. Você olha a polêmica, cara, 6x1, 5x2, 7x0, não importa qual é a sua opinião, mas todo mundo tem uma certeza absoluta sobre algo, baseado em 2 recortes do TikTok. É impressionante. Né? É absurdo isso. Então, se você souber, aí a gente pega, nós mais velhos, que gostamos de estudar um pouco mais, de aprofundar um pouco mais, eu usaria essa técnica que eu até vou patentear isso aí e falar, cara, técnica do 2 porquês. Você tem uma opinião? Por quê? A pessoa vai te dar uma resposta. Deu a resposta, você pergunta, por que da resposta? Ela não tem um segundo porquê. Porque as pessoas estão acostumadas a argumentos rasos. E aí é porque eu quero, porque é assim, porque sempre foi assim. Aí fala, não, eu quero saber por quê. Por que você pensa desse jeito? A pessoa não vai saber te responder. Aí você fala, deixa eu te mostrar um outro caminho aqui, ó. Você já parou para prestar atenção nisso, 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 nisso e nisso? A pessoa fala, não olhei para esse lado. Você não deveria olhar um pouquinho? A pessoa, é verdade. A teoria da verdade absoluta, né? Os que mais defendem, como sem nenhum clichê político, né? Os que mais defendem a democracia são os mais impositivos quando questionados, porque quando você defende uma crença sua e você não tem argumento para isso, você se impõe.
no grito, no aumento de voz, em toda essa situação, né? Tem algum caso dessas centenas de pessoas que você já acompanhou, milhares, e que marcou a tua vida, assim, tipo, esse cara que eu fui treinar e eu falo isso porque, assim, a gente aprende demais. Eu falo, ninguém visita os cemitérios dos derrotados, né? Todo mundo fica olhando só o sucesso, mas esquece que na derrota, no desvio de rota, você aprende muito, né? E qual é o caso que você foi para ajudar e saiu de lá tão ajudado quanto ajudou? Cara, eu tenho dois, mas eu vou pegar, pra mim, eu acho que é o meu. Acho que é o case que eu mais me orgulho. Eu tinha uma advogada no interior de São Paulo que super gente boa, falava assim pra todo mundo, servia todo mundo, tudo com todo mundo. E um relacionamento muito tóxico com o chefe dela. E chegou uma hora que ela falou: chega, eu não quero mais. Mas cidade do interior, pequenininha, todo mundo se conhece, todo mundo se vê, todo mundo isso, todo mundo aquilo. O chefe dela olhou pra ela e falou assim: se você, ele muito influente na região, ele falou assim: se você sair do meu escritório, você nunca mais vai advogar. Eu vou falar com todos os meus pares e você nunca mais vai advogar. E ela sai, e nisso ela contratou uma mentoria de advogada, a advogada falando: não, vai lá, você tem que continuar advogando, e dinheiro acabando, dinheiro acabando, dinheiro acabando, dinheiro acabando, dinheiro acabando. Ela chegou pra mim: cara, preciso de ajuda. Eu falei: tá bom, vem cá, eu vou te orientar. E chegou nessa hora, ela olhou pra mim e falou assim: eu não tenho dinheiro pra pagar as contas. Eu falei: fica tranquila, tá tudo certo, a gente vai dar um jeito, a gente vai achar um jeito. E eu comecei a trabalhar a cabeça dessa moça. E aí chegou uma hora que ela falou assim: cara, me dá um conselho. Por quê? Porque agora ou eu faço algo que não é advogar para pagar as minhas contas, ou eu continuo advogando e eu vou quebrar. Eu falei: você precisa aprender a fazer o necessário para se sustentar. E aí, por que que essa história para mim é o maior plot twist da minha carreira? Cara, ela mora no interior e lá tem muita colheita de laranja. Uma advogada formada com a OAB foi pegar laranja. Ela e o marido. E a gente foi trabalhando, e ela colhendo, trabalhando literalmente de boia fria. Não desmerecendo boia fria. Cara, mas ela, por conta de um cara escroto. E a gente foi transformando, 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 porque ela estava numa posição muito de vitimista, ela estava numa posição muito vítima. E eu falei: não, peraí, ó, isso aqui você tem de errado, isso aqui você tem de errado, rever isso, rever isso, rever isso, rever isso. Ela olhou e falou: realmente, tem coisas que eu fazia que estão erradas. E nisso ela voltou a advogar, e aí, fazendo um recorte para os dias atuais, ela é professora da graduação de Direito de uma faculdade da região, ela é professora de pós-graduação, ela é a maior autoridade da região em Direito Previdenciário, e hoje o cara que era o chefe dela veio pedir para ser escritório parceiro. Ela veio para mim e perguntou: eu aceito? Aí eu virei e falei assim: cara, Jesus te ensina a dar a outra face. Eu não tenho a sabedoria de Jesus, eu não dou a outra face. Desculpa, eu sou humano. O cara que mais te prejudicou é uma decisão sua. Eu, no seu lugar, eu não sei se eu faria. Eu não sei se eu teria essa habilidade. Em resumo, o cara virou parceiro dela. Eu falei: cara, essa é a hora que você me ensinou algo que eu, no seu lugar, não faria. Ou seja, e aí eu pego uma mulher que, cara, chegou para mim colhendo laranja e hoje ela dá aula nas faculdades da região e ela é a maior referência. Esse é o meu. Quando eu falo: cara, tua versão 1.0 não vai te trazer resultado 2.0, e se você evoluir, você vai ter resultados diferentes. Aí tem muita gente que fala para mim: não, mas para mim não dá. Ai, mas eu, cara, eu pego o livro dessa moça e falo assim: não, não pego por mim, não. Se deu para ela, por que não para você? Sabe, por que não para qualquer pessoa? Por que não para você que está assistindo a gente? Por que que você não pode ter resultados diferentes? É bizarro. Cara, essa história me deixou até sem palavras. Essa história, para mim, toda vez que eu conto, eu me emociono. Eu tô me segurando aqui, porque se ela venceu. Não, você acabou com a minha próxima pergunta, que era. Obrigado. Destruiu minha próxima Esse pergunta. foi o Jesus e Palestra. Eu falei, pô, eu ia perguntar para você o quanto que, que o desenvolvimento, a liderança, o treinamento de performance impacta no desenvolvimento pessoal. Tá aí o exemplo, pessoal. Tá aí. A resposta já está dada com um baita de um storytelling. Assim que Para mim, nós somos seres. E aí a gente vai filosofar, óbvio.
nesse exato momento, tem alguém nas Maldivas. Eu vou pegar o assunto da palestra do Thiago, né? Tem alguém nas Maldivas, num apartamento, sobre a água, com piscina privativa. O que essa pessoa sabe que a gente ainda não sabe, porque ela tá lá e a gente não tá? Eu não me limito mais pelo que eu posso ou não posso. Eu sei que se tem alguém lá, essa pessoa sabe algo que eu não sei. Ponto. Eu olho para perguntar, o que fulano sabe que eu não sei? Eu sou inteligente. A gente é inteligente. A gente aprende. E se a gente aprender e aplicar, porque é a parte importante, aprende e aplica. Se você aplicar, você vai ter esses resultados. Mas as pessoas não acreditam nisso. Elas acham que quem tá lá teve sorte. Mas eu acredito que tem muitas pessoas, como nós estamos agora, com uma imersão de vendas, e tem ali aproximadamente 70 pessoas. Muitas pessoas, todo mundo está recebendo o mesmo conteúdo, mas muitas pessoas não vão aplicar. Então eu vejo muito, pegando esse gancho, que as pessoas elas querem estar em ambientes, mas muitas das vezes elas não querem o desconforto de aplicar. Então fica muito mais fácil olhar para Maldivas, alguém que está lá na Maldivas e falar, mas ele teve sorte. Porque para você chegar no nível que você está hoje, você participou de inúmeras palestras, inúmeros workshops para a faculdade, para muita coisa. Alguns anos de vida. Alguns anos de vida. Investidos. E muita aplicação. Uma coisa que é muito importante que Iris falou para fazer essa analogia. Muitas derrotas. Sabe, assim, pra gente bater papo de vida real, do universo real, de como a vida real acontece, é uma vida de muitas derrotas. Não são somente derrotas. Para você chegar ao ponto de fazer ou de ter um resultado mais relevante, não são só derrotas. Se pegar a jornada, e aí eu tenho certeza que na vida de vocês é parecido, se eu pegar a jornada e falar assim, o quanto eu venci, o quanto eu perdi, tem muita derrota aí em bolo. Assim, fazendo a conta, é tipo 51-49, 52-48, é uma métrica. É bobo aquele que pensa que o cara de sucesso venceu mais do que perdeu. Com certeza ele perdeu mais do que venceu. Mas para ele vencer e ter o sucesso que ele teve naquele, ele só conseguiu porque ele perdeu muito. Então a gente vê o exemplo do Steve Jobs, a gente tem vários, o próprio Bill Gates, a gente tá vendo o Elon Musk, quantos foguetes dele explodiram e tal, e agora o cara tá fazendo um foguete pousar. Acabou mas com assim, o coach, né? o quanto que... Ele acabou com o coach, né? Foguete Ele agora acabou. dá ré. Ele Foguete acabou. agora dá ré. Acabou. Então, cara, essa frase já não dá pra usar, entende? Eu não sei qual é a Então, próxima, cara. Eu tô curioso. Tô fazendo treinamento de coach só pra ver. O que você vai falar na hora do que você falaria? Foguete não dá ré. O que você vai falar agora, moço? Me explica aqui qual que é a próxima. Então, assim, hoje, assim, a gente precisa ter clareza. Eu já passei por tantas coisas, já me meti com tanta coisa que eu tive que... Eu paguei uma imersão de 3 dias, saí de lá com uma decisão da imersão, que é um baita de um custo. Vou fechar nesse detalhe. Daí minha esposa me disse assim, você já colocou uma grana? Eu falei assim, mas se eu não fechar, vou ter que colocar mais. E o que a startup precisa de mim, eu não tenho para dar. Ela não é para mim. E ele falou assim, mas como assim? Eu falei, porque tudo que você faz com paixão, consistência e disciplina vai dar resultado. Eu não vou ter consistência, é a minha paixão, mas não vai dar para fazer isso daí. Então, vai na contramão do que a gente começou lá no início. Vai me distanciar dos meus pilares importantes. Então, eu saí de lá com uma clareza. Eu falei, acabou. Daí tinha que fazer mais uma rodada de spin. Falei, não, vou parar, não quero mais. Não quero. Eu gosto muito, porque pra mim hoje cara, eu tô palestrando, tá tudo certo, mas hoje eu sou um vendedor. E eu assumo que sou um vendedor e eu tenho muito orgulho. Mas na minha jornada, até meus 40 anos de idade, eu falava, eu não nasci para vender. Vendas não é para mim. E eu decidi empreender sem saber vender. Venda pouco. Até que em algum momento eu olhei e falei assim, se eu não estudar isso, eu vou ter muito problema. Eu vou quebrar. E eu falei, cara, peraí, é a mesma coisa. Tem alguém que vende bem? Tem. O que essa pessoa sabe que eu não sei? Alguma coisa. Eu sou inteligente, eu vou aprender. Cara, só que aí, rapidinho, a gente termina. Eu peguei 100 pessoas, literalmente. E eu fui treinando minhas técnicas de vendas
com 100 pessoas. 1 hora para cada pessoa. Por um mês. Eu falei, eu investi 100 horas para aprender a vender. Os primeiros 80, eu tomei um não. No 81, mais ou menos, eu tomei o primeiro sim. Eu demorei 10 para tomar o segundo. Eu demorei 5 para tomar o terceiro sim. E dali para frente, sim, 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 sim. Quantas pessoas têm 100 horas disponíveis, e fora os estudos, 100 horas de aplicação para fazer dar certo? Né? As pessoas não querem. As pessoas dizem que querem, Mas elas não estão mas elas não querem, porque querer vai muito além de só desejar. Tem que ser um negócio mais... Você fala assim, por que que eu quero fazer? E eu acho que entra nessa. Por que que eu quero fazer isso? Tem uma galera assistindo aí. Uma boa parte nem acredita que aquilo é para elas, e uma segunda parte fala, eu quero pelo dinheiro. Se quiser pelo dinheiro, temos um problema. Porque a motivação vai acabar. É. Daqui 7 dias, motivação é igual bronzeado. 7 dias depois, acabou. E as pessoas não caem. E vai falar, por que que eu tô fazendo isso? Sabe, quem nunca foi pra academia um dia e começou super animado? 3 horas lá de academia. No terceiro dia, quando começa a doer, você fala, por que que... Aí no quinto dia você larga. Porque não tem um porquê, claro. Todo mundo quer a vista, ninguém quer subir a montanha. Então, esse é o grande desafio. Constância, né? A constância e a clareza faz Clareza. toda a diferença. Clareza. Toda a diferença, é verdade. Tiago, que episódio, cara. Obrigado Tempo pela voa, contribuição, né, Jaque? Nossa, Tempo o voa? tempo foi embora. Eu ficaria aqui. Né? Então, se Mas você agora- quer saber mais do Tiago, Fala para nós aí o seu trabalho. Pensa num cara de performance e disciplina. Fala para nós. Cara, a primeira coisa que eu quero é agradecer pelo espaço. Foi incrível. Voou o tempo. Eu tô olhando aqui e eu já vi ali falando, acabou. E eu falei, peraí que eu tenho mais uma história. Pera. Então, primeiro, obrigado pelo espaço. É um prazer estar com vocês, trocar com vocês. Pô, é muito leve, foi muito fácil, foi muito bom, foi muito gostoso. E para todo mundo que quiser me seguir, segue lá no @thiago.freitas. Tem o canal do YouTube com o mesmo nome, TikTok é a mesma coisa. Me segue todos os dias, eu vou te trazer conteúdos. Todas as manhãs tem uma live sobre estoicismo, onde eu não vou falar sobre a teoria, nem de Heráclito, nem de Sêneca, nem de Platão, nem de Marco Aurélio. Eu vou ler uma passagem deles e vou falar assim, como eu aplico isso na minha realidade, você pode aplicar na sua. Todos os dias, às 6 horas da manhã, horário Manaus, 7 horas da manhã, horário São Paulo. Todos os dias vai ter uma live lá onde eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre como aplicar o estoicismo para a tua vida e levar uma vida mais leve, levar uma vida mais com propósito. Essa palavra que também é distorcida, mas daria outro episódio só sobre isso, só sobre propósito. Maravilha. Thiago, muito obrigada. Eu realmente senti assim, quanto que o nosso podcast foi tão gostoso, né? A gente não observou o horário, mas você é um cara incrível. Parabéns pela tua história. Parabéns por incentivar, né, cada um aqui, não só eu e o Mizieri, mas todas as pessoas que estão aqui a ser pessoas melhores, líderes melhores, e isso com certeza vai impactar muitas pessoas. É isso. Para mim, as pessoas precisam acreditar que se elas continuarem as mesmas pessoas, elas vão ter os mesmos resultados. Então, se ela quer ter resultado diferente, se dispõe a se tornar uma pessoa diferente. Se você se tornar uma pessoa diferente, você vai ter resultado diferente. É inevitável. Perfeito. Então, pessoal, um abraço para vocês. Lembra sempre de curtir, dar o joinha, ativa o sininho, segue o canal aqui e manda esse episódio para alguém que você acha que ele pode contribuir, porque esse daqui transforma vidas. Um abraço para vocês. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.